Ele a abandonou no dia do casamento por outra mulher. 5 anos depois, ele a viu no parque segurando a filha deles, que tinha exatamente os seus olhos. O jardim estava em plena floração, banhado pela luz quente do sol e ladeado por rosas brancas, lanternas e convidados vestidos com tons pastel suaves. Hazel Rivers estava no altar, com as mãos firmemente agarradas ao seu buquê, tentando acalmar o tremor que corria pelo seu corpo. Não eram nervos de dúvida. Ela amava Nicholas Bennet mais do que jamais amara alguém. Era a realidade avassaladora de estar na beira da vida que eles tinham sonhado juntos. Uma vida que ela tinha imaginado por tanto tempo que parecia quase surreal que finalmente estivesse ali. Os sussurros de antecipação à sua volta desvaneceram-se num borrão, enquanto ela se concentrava no caminho à sua frente, à espera que ele aparecesse. Mas os minutos passaram e Nicholas não veio. No início, ela pensou que talvez algo o tivesse atrasado, o trânsito, uma chamada, uma emergência de última hora. Mas, quando a sua dama de honra se inclinou e sussurrou algo que fez o seu estômago afundar, Hazel soube que algo estava terrivelmente errado. Nicholas não estava apenas atrasado, ele não viria. As palavras não se registraram no início, o seu cérebro recusou-se a processá-las, como se o seu coração tivesse bloqueado a mensagem para a proteger. Mas depois veio a agitação entre os convidados, os olhares confusos, os murmúrios, o silêncio desconfortável e, finalmente, a confirmação de alguém próximo ao círculo íntimo de Nicholas. Ele tinha ido embora com Cassandra Whitmore, a sua ex-namorada, e eles foram vistos a sair de carro minutos antes da cerimônia. Hazel não chorou. Ainda não. Ela ficou imóvel por um longo tempo, como se estivesse congelada pelo golpe que acabara de estilhaçar tudo à sua volta. Os convidados começaram a mover-se, alguns já a ir embora, outros a oferecer palavras de conforto forçadas. A sua mãe tentou falar com ela, mas Hazel recuou de todos, virou-se e caminhou pelo corredor sozinha. Ninguém a parou. Ela não queria ser tocada, ter pena ou ser questionada. Ela saiu do jardim, do local do evento, e foi direto para um carro que a levou para longe do espetáculo. Por dentro, ela estava em espiral, o seu coração a abrir-se em ondas lentas e dolorosas. Ela continuava a ver o rosto dele, a forma como ele costumava olhar para ela quando lhe prometia o para sempre, quando ele beijava a sua testa e lhe dizia que nada jamais se interporia entre eles. Ela tinha acreditado nele. Ela tinha acreditado tanto nele que não lhe tinha dito que estava grávida, não porque estivesse a esconder, mas porque ela queria que esse momento fosse perfeito, íntimo, algo que eles celebrariam juntos na calada após o casamento. Mas agora esse momento tinha desaparecido, substituído por humilhação, traição e um vazio tão agudo que a fazia sentir-se fisicamente doente. Sozinha no pequeno apartamento que eles tinham escolhido juntos, mas nunca se tinham mudado, Hazel olhou para a foto da ultrassom escondida na sua agenda. Ainda era tão cedo, apenas algumas semanas, ela ainda não tinha contado a ninguém, mas agora tudo era diferente. O futuro que ela tinha planeado tinha desaparecido, e ela teria que recomeçar, grávida, sozinha, com o coração partido. A percepção veio lentamente, mas atingiu-a com brutal clareza. Nicholas tinha escolhido outra pessoa, não apenas sobre uma relação, mas sobre a família que eles, sem saber, já tinham começado. Hazel sentou-se ali até o sol se pôr, o peso dos dias a assentar sobre ela como um cobertor que ela não conseguia tirar. Ela sabia que não podia ficar, nem nesta cidade, nem nesta vida que a tinha traído.
Então, naquela noite, enquanto os média especulavam e o seu nome era tendência em artigos de fofoca por ser a noiva abandonada, Hazel fez uma pequena mala, reuniu o pouco dinheiro que tinha e desapareceu discretamente. Sem explicações, sem vingança, sem contato, apenas silêncio. Porque às vezes a única maneira de curar é desaparecer do lugar onde você foi quebrado e recomeçar em algum lugar onde ninguém sabe o seu nome. Hazel não olhou para trás enquanto o comboio saía da cidade, o seu reflexo a cintilar no vidro ao lado do borrão de árvores e edifícios a passar, o seu rosto pálido e cansado, mas firme. Ela tinha escolhido uma pequena cidade costeira longe do barulho, longe dos tabloides e longe da vida que tinha desmoronado numa única tarde. Era uma cidade onde ninguém a reconheceria como a noiva fugitiva, onde ela não teria pena ou seria alvo de sussurros. Não era glamourosa nem cheia de oportunidades, mas era tranquila, e isso era tudo o que ela precisava. Ela chegou com apenas 2 malas e um único objetivo: sobreviver por si mesma e pela vida, a crescer silenciosamente dentro dela. As primeiras semanas foram brutais, ela ficou num motel decadente até conseguir encontrar um estúdio que não fizesse muitas perguntas. As suas poupanças, uma vez cuidadosamente acumuladas com o encorajamento de Nicholas, tinham sido presas em contas conjuntas, às quais ela já não tinha acesso. Ela trabalhou em biscates, ajudando numa florista, limpando aluguéis de férias, dobrando roupas numa pequena lavandaria. Ninguém sabia que ela tinha jantado em penthouses ou usado vestidos feitos à medida. Ninguém sabia que ela chorava até adormecer todas as noites, agarrando o seu estômago e sussurrando promessas ao bebê que ela ainda nem tinha conhecido. Eventualmente, ela conseguiu um emprego a tempo parcial na única livraria da cidade, um lugar aconchegante e pequeno, propriedade de uma idosa chamada Margaret, que não tinha interesse em quem Hazel costumava ser. Margaret deu-lhe o tipo de aceitação que ela não conhecia, tranquila, gentil e sem julgamento. Pela primeira vez em semanas, Hazel começou a respirar novamente. O cheiro de livros antigos, o zumbido de música tranquila, a conversa suave de clientes habituais, tudo ajudou a costurar as peças dela de volta. À medida que os meses passavam, a sua barriga crescia e a sua determinação também. Ela começou a preparar-se para a maternidade com a mesma determinação tranquila que uma vez dedicou aos planos de casamento. Ela leu todos os livros sobre parentalidade que conseguiu encontrar, frequentou clínicas gratuitas e deu longos passeios ao longo da costa quando a náusea ou a solidão se tornavam demasiado grandes. O bebê chutou pela primeira vez no meio de uma tempestade. Hazel tinha se sentado no parapeito da janela a ouvir a chuva e a chorar calmamente quando sentiu o mais pequeno flutter sob a sua pele. Parecia uma mensagem. Você não está sozinha, estamos nisto juntas. Quando Sophie nasceu numa manhã calma de primavera, Hazel segurou-a perto e chorou mais forte do que jamais o fizera na sua vida. A pequena menina tinha cabelo louro, macio e ralo, e olhos azuis surpreendentemente que olhavam para ela com admiração inocente. Não havia como negar a semelhança, ela parecia exatamente com o seu pai. Mas Hazel não permitiu que a amargura entrasse na sala. Não naquele dia. Aquele dia era sagrado. Ela chamou-a Sophie porque significava sabedoria. E naquele momento frágil, nada parecia mais verdadeiro. A maternidade não foi nada como ela esperava. Foi mais difícil, mais desorganizada e mais bonita do que ela jamais imaginou. Ela não tinha família para se apoiar, nem amigos da sua antiga vida, que ainda soubessem onde ela estava.
mas a cidade começou a abraçá-la lentamente. Margaret tornou-se como uma figura de avó tranquila, oferecendo livros gratuitos e saquetas de chá extra. A mulher que geria a creche ajudava a cuidar de Sophie quando Hazel tinha turnos longos. E a barista do café ao lado sempre fazia o seu café exatamente como ela gostava, sem perguntar como ela estava a aguentar. 3 anos passaram como uma maré lenta. Hazel ainda pensava em Nicholas às vezes, especialmente em dias difíceis ou quando Sophie perguntava por que ela não tinha um pai. Mas ela nunca falava o nome dele. Ela tinha construído um mundo que não o incluía, um feito de histórias para dormir, piqueniques na praia e suaves canções de embalar. Sophie cresceu para ser uma criança brilhante e curiosa, com a resiliência tranquila da sua mãe e os olhos ousados do seu pai. Ela não conhecia a sua história, apenas que a sua mãe a amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Hazel tinha jurado a si mesma que nunca o deixaria voltar, não importava o quê. Ele tinha feito a sua escolha e ela tinha sobrevivido sem ele. O que ela não sabia, o que ela não podia ter imaginado, era que o destino já tinha começado a agitar-se em segundo plano, a traçar um caminho que traria os seus mundos de volta em colisão de uma forma que ela nunca esperou. Nicholas Bennet estava diante da parede de vidro do chão ao teto na sua penthouse, a olhar para a cidade que ele tinha uma vez governado com facilidade e confiança. Agora, a vê-la como se através de uma barreira que ele já não compreendia. 5 anos tinham passado desde o dia do casamento que nunca aconteceu. 5 anos desde que ele tinha ido embora da única mulher que alguma vez o tinha realmente conhecido. O arrependimento não foi repentino. Tinha se acumulado lentamente ao longo do tempo, camada por camada, à medida que o seu mundo, uma vez cuidadosamente estruturado, começou a desmoronar por dentro. O casamento com Cassandra tinha durado menos de 2 anos, e cada dia dele tinha sido uma guerra silenciosa. Ela era astuta, bonita e destrutiva, de maneiras que ele não tinha visto até ser tarde demais. A relação deles, nascida da vaidade e da pressão, tinha desmoronado em amargura e traição. Quando os papéis do divórcio foram assinados, nem sequer houve uma luta, apenas silêncio, como se nenhum dos dois tivesse algo mais que valesse a pena dizer. Mas mesmo depois de ela ir embora, Nicholas não encontrou paz. A penthouse permaneceu fria, não importa o quão alto o aquecimento. As festas pareciam vazias, e o sucesso que uma vez o fez sentir invencível, agora parecia uma âncora à volta do seu pescoço. O seu pai, que uma vez tinha insistido no casamento com Cassandra para garantir alianças e expandir a influência da sua empresa, agora mal falava com ele, exceto em reuniões do conselho de administração. E à medida que o negócio crescia, Nicholas começou a encolher por dentro, a sua identidade a dissolver-se nos corredores da obrigação corporativa. Ele tentou distrair-se, viajou, comprou propriedades, até namorou novamente, embora nenhuma das relações durasse mais do que algumas semanas. Havia sempre uma peça em falta, uma voz tranquila a lembrá-lo do que ele tinha deixado para trás. Não apenas a mulher, mas a chance de construir algo real, algo duradouro. Ele tinha revisto aquele dia na sua mente tantas vezes, o rosto dela no altar, a confusão, a mágoa, como ela não tinha gritado ou corrido atrás dele, como ela simplesmente tinha desaparecido. Ele tinha dito a si mesmo que ela estava melhor, que eles não eram feitos para ficar juntos. Mas com cada ano que passava, essa mentira tornava-se mais difícil de manter. Uma noite, sozinho no seu escritório, Nicholas encontrou-se a procurar o nome dela.
Não havia fotos, nem atualizações recentes, nem redes sociais, nada. Era como se ela tivesse desaparecido completamente. Ele até contratou um investigador privado uma vez, mas cancelou o contrato a meio, sentindo que seria uma traição ao silêncio dela. Ele disse a si mesmo que se ela quisesse ser encontrada, ela teria deixado um rastro. Mas ainda assim, a sua ausência roía-o. Não era apenas culpa, era a sensação de que ele tinha ido embora, da única chance que ele alguma vez teve de verdadeira felicidade. E pior, ele não sabia o que tinha destruído. Ele pensou em como ela o tinha olhado nas últimas semanas antes do casamento. Havia algo nos olhos dela, algo que ela não tinha dito em voz alta. Ele tinha estado demasiado consumido pela política corporativa e pela pressão familiar para notar isso na altura. Mas agora, isso assombrava-o. O que é que ele tinha perdido? Nicholas começou a retirar-se dos holofotes. Ele reduziu as suas horas, recusou aparições importantes, recusou entrevistas e compromissos públicos. Ele passava mais tempo a ler, a caminhar pelas partes mais tranquilas da cidade e a sentar-se em café sozinho, a observar estranhos com as suas famílias. Ele tinha tudo o que uma vez pensou que importava: riqueza, estatuto, poder, e, no entanto, ele nunca se sentiu tão vazio. No 5º aniversário do que deveria ter sido o seu dia de casamento, ele apanhou um voo para clarear a sua cabeça. Sem destino em mente, apenas a necessidade de se mover para escapar à falta de ar da sua vida. No aeroporto, vestido casualmente com jeans e uma camisola escura, sem assistentes, sem imprensa, sem comitiva, ele sentiu-se mais como ele mesmo do que em anos. Ele parou numa banca de café perto do seu portão. Enquanto esperava pela sua bebida, algo chamou a sua atenção. Um flash de movimento, uma curva familiar de um rosto na multidão. Ele virou-se quase instintivamente e viu-a. Hazel. Ela não tinha mudado muito, embora as suas feições fossem mais definidas, o seu cabelo mais longo, a sua postura mais forte. Ela segurava a mão de uma criança pequena, uma menina com não mais de 5 anos, com caracóis loiros macios e olhos azuis brilhantes que atingiram Nicholas como um raio. Ele não conseguia respirar. O mundo não girou nem abrandou, simplesmente congelou. Aquele rosto, aqueles olhos, aquela criança, a sua criança. Ele sabia-o sem questionar. E naquele momento, cada chamada perdida, cada arrependimento, cada sonho que ele tinha tentado enterrar, voltaram. E antes que ele pudesse decidir o que fazer, Hazel olhou para cima e viu-a. O coração de Hazel saltou uma batida no momento em que os seus olhos se encontraram com os dele. O tempo que se tinha esticado e curado e remodelado a sua vida nos últimos 5 anos, de repente colapsou naquele único segundo de reconhecimento. Nicholas estava a apenas alguns metros de distância, congelado a meio do passo, a segurar uma chávena de café que ele não parecia perceber que estava a inclinar-se ligeiramente na sua mão. O seu olhar não estava nela, estava em Sophie. Hazel instintivamente esticou-se para baixo, guiando gentilmente a sua filha para mais perto, como se para a proteger de uma memória que acabara de ganhar vida. Sophie, alheia a atenção a estalar no ar, puxou a mão de Hazel e apontou para um expositor de peluches, perguntando suavemente se eles podiam ir ver. Hazel acenou com a cabeça, a sua voz a prender-se na sua garganta, e elas viraram-se como se ir embora pudesse desfazer a colisão de 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado novamente. Mas Nicholas não se moveu, e Hazel sabia que ele tinha visto demais. Ela não se apressou, não correu, em vez disso,
ela encontrou um banco tranquilo perto de um portão mais calmo e sentou-se com Sophie, as suas mãos a tremer ligeiramente, enquanto ela ajudava a menina a abrir o seu lanche. A sua mente acelerou. O que tinha acabado de acontecer? Por que é que ele estava ali? Ele iria segui-las? Ela tinha ensaiado este momento 1000 vezes no silêncio da sua própria imaginação. O que ela diria se eles alguma vez se cruzassem de novo? O que ele diria? Como ela se manteria alta e inabalável? Mas nenhum desses cenários imaginados a preparou para a forma como o rosto dele parecia quando ele finalmente se aproximou. Atordoado, hesitante, mas sem nenhuma da fria arrogância que ela se lembrava. Ele não falou de imediato. Ficou a apenas alguns metros de distância, a sua voz a falhar enquanto ele finalmente encontrava a coragem para dizer o nome dela. Hazel! Ele sussurrou como se a palavra em si fosse frágil. Ela olhou para ele com olhos cautelosos e um aceno de cabeça rígido, mas ela não se levantou. Ela não queria criar uma cena, não na frente de Sophie, não ali. Ele olhou para a menina ao lado dela e era dolorosamente claro que ele já sabia a verdade. Sophie parecia tanto com ele que doía negar. Ela é... Ele começou a perguntar, mas a sua voz quebrou. Hazel cortou-o com um olhar firme. Sim, ela disse suavemente. Ela é sua. As palavras pairaram pesadamente entre eles. Sophie olhou para o estranho e piscou os olhos com curiosidade. Olá, ela disse simplesmente, a sua voz brilhante e despreocupada com a tensão que a sua mãe não conseguia esconder. Nicholas agachou-se lentamente, mantendo a sua distância, incerto se ele tinha permissão para responder. Olá, ele respondeu gentilmente, e Hazel notou como ele escolheu cuidadosamente a sua postura, o seu tom, como um homem a aproximar-se de algo sagrado e quebrável. Hazel esperou. Ela não explicou. Ela não pediu desculpa. Ela não lhe devia isso. Eu não sabia, ele disse ainda de joelhos. Eu não sabia, Hazel. Eu juro-lhe. Se eu soubesse... Você fez a sua escolha, ela disse tranquilamente, a sua voz não zangada, mas cansada. Você foi embora. Você casou-se com outra pessoa. Eu não lhe devia nada depois disso. Nicholas baixou a sua cabeça por um momento, absorvendo tudo, a gravidade do que ele tinha perdido, do que ele tinha perdido. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu não tenho uma desculpa. Eu nunca parei de pensar em você. Eu pensei que podia seguir em frente e eu nem sequer me esforcei o suficiente para a encontrar. Isso é por minha conta. Hazel sentiu as paredes à sua volta a suavizarem-se, apenas ligeiramente, não pelas suas palavras, mas pela honestidade nelas. Ele parecia mais velho, não nas linhas do seu rosto, mas na sua postura, na sua humildade. O homem à sua frente não era o homem que tinha saído da sua vida anos atrás em busca de ambição e imagem. Sophie, a ficar entediada com a conversa de adultos, inclinou-se para Hazel e sussurrou algo sobre querer sumo. Hazel esticou a mão para a sua mala e entregou-lhe uma caixa, depois olhou para Nicholas. Nós estamos a voltar para casa esta noite. Ela tem escola na segunda-feira. Onde é casa? Ele perguntou cuidadosamente. Ela hesitou. Uma cidade pequena? Você não a conheceria? Ele acenou com a cabeça, compreendendo que ela não estava pronta para lhe dar mais do que isso. Posso vê-la novamente? Ele perguntou e a sua voz estava tão silenciosa que ela quase não ouviu. Hazel olhou para ele por um longo momento. Ela não estava pronta. Ela não confiava nele. Mas Sophie tinha sorrido para ele e algo no peito dela doía com a ideia de negar à sua filha a verdade que ela tinha mantido enterrada. Eu não sei,
Ela respondeu honestamente. Isto não era suposto acontecer. Eu sei, ele disse a levantar-se lentamente. Mas estou contente que tenha acontecido. Ele não pediu informações de contato, ele não insistiu, ele simplesmente olhou para Sophie mais uma vez e sussurrou: "Você é linda", antes de se ir embora. Hazel sentou-se em silêncio depois que ele foi embora, o coração a bater, não de medo, mas da sensação inconfundível de que o passado acabara de bater à porta do futuro e desta vez não iria sair em silêncio. Os dias que se seguiram ao encontro inesperado no aeroporto decorreram com uma estranha tranquilidade que Hazel não conseguia afastar. A sua mente continuava a repetir o momento em que ela viu Nicholas ali, o olhar atordoado nos seus olhos, o tremor na sua voz, a forma como ele se tinha ajoelhado na frente de Sophie, como um homem a confrontar uma verdade que ele nunca imaginou. Ela tinha voltado para casa a esperar afastar isso, para dobrá-lo na memória e seguir em frente como ela sempre tinha feito. Mas algo tinha se movido. O seu mundo tinha sido tão cuidadosamente construído, tijolo por tijolo, protegido pela rotina, e agora ele pulsava com incerteza. Sophie, por outro lado, parecia não ser afetada. Ela tinha falado brevemente sobre o homem simpático no aeroporto, perguntando se eles o veriam de novo. Hazel tinha dito que não sabia. Não era uma mentira. Ela realmente não sabia. Uma semana se passou. Depois outra. E quando Hazel tinha começado a convencer-se de que Nicholas iria desaparecer mais uma vez, uma carta chegou, não na caixa do correio, mas por mensageiro. Era escrita à mão em papel grosso, o seu nome escrito com uma caligrafia elegante e inconfundível. Ela hesitou antes de a abrir, os seus dedos tensos com hesitação. Dentro não havia uma exigência ou um pedido de desculpas, mas um pedido. Nicholas tinha encontrado o nome da sua livraria através de canais tranquilos e respeitosos. Margaret, a proprietária, tinha aparentemente recebido uma generosa doação anônima para livros infantis na mesma semana, e ele pediu por um único encontro. Não para drama, não para confrontação, apenas uma conversa. Hazel levou 3 dias para decidir. Quando ela finalmente concordou, eles encontraram-se num pequeno e neutro café a meio caminho entre a sua cidade e a cidade. Ela chegou cedo, escolhendo um assento no canto, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Ela esperava que ele chegasse atrasado ou que chegasse polido e arrogante como ele tinha sido. Em vez disso, ele veio discretamente, numa camisola simples e jeans, sem pasta, sem agenda, apenas com a mesma expressão desgastada que ela se lembrava do aeroporto. Houve uma pausa estranha enquanto eles se sentavam um em frente ao outro. O tilintar das chávenas, o murmúrio suave de conversas próximas, o zumbido baixo da música preencheram o espaço entre eles. Nicholas foi o primeiro a falar. Ele não lançou discursos. Ele não pediu perdão. Ele começou com uma frase. Ela parece exatamente com a minha irmã, quando éramos pequenos. Hazel não respondeu, mas ela também não foi embora. Isso ele parecia ter aceite como uma pequena misericórdia. Ele contou-lhe sobre os anos que ela tinha perdido, o desenrolar do seu casamento com Cassandra, a forma como a aprovação do seu pai se tinha transformado em silêncio, como as suas vitórias nos negócios tinham se tornado ocas. Ele admitiu que tinha pensado em Hazel muitas vezes, não apenas em arrependimento, mas em luto. Luto pela vida que eles poderiam ter tido, pela criança que ele não sabia que tinha gerado, pelo amor que ele tinha acreditado que não merecia. Hazel ouviu,
Não tinha a certeza se acreditava em cada palavra, mas era incapaz de negar o quão diferente ele parecia. Ele não lhe pediu nada, apenas sobre Sophie, a sua cor favorita, o que a fazia rir, se ela gostava de animais ou se tinha algum medo. Chocou Hazel como ele tratou cada detalhe gentilmente, como se fosse em vidro delicado que ele tinha partido uma vez e não ousava deixar cair de novo. Pela primeira vez em anos, ela encontrou-se a falar livremente, a contar histórias sobre as peculiaridades e talentos da sua filha, a sua teimosia, a sua alegria. E quando ela olhou para cima, ela viu lágrimas nos olhos de Nicholas, não para exibição, nem manipulação, mas algo profundo e cru que nem mesmo ele tinha esperado. No final da reunião, Nicholas levantou-se para ir embora. Ele não pediu para ver Sophie. Ele não a pressionou por mais. Ele simplesmente agradeceu a Hazel pelo seu tempo, disse que estava orgulhoso dela e prometeu que, quer ele os visse novamente ou não, ele seria melhor por causa daquele dia. Naquela noite, Hazel não conseguia dormir. As palavras repetiam-se na sua mente repetidamente, não porque fossem perfeitas, mas porque eram tranquilas, honestas e totalmente sem expectativa. Ela tinha passado anos a construir paredes à sua volta e à volta de Sophie, paredes que as tinham mantido seguras, mas também sozinhas. E agora, pela primeira vez em muito tempo, Hazel sentiu a mais leve brisa a vir por uma rachadura naquelas paredes. Não era perdão, ainda não, mas era o início de algo que ela pensava que nunca mais sentiria. Possibilidade. Nas semanas que se seguiram à sua reunião no café, Hazel encontrou-se presa num conflito tranquilo entre o instinto e a memória. Ela tinha construído uma vida baseada na resiliência e no controlo, onde cada decisão girava em torno da estabilidade de Sophie e da sua própria independência. Deixar Nicholas voltar, mesmo à distância, ameaçava esse equilíbrio. E, no entanto, ela não conseguia ignorar como algo dentro dela tinha se movido. Ela encontrou-se a pensar naquela reunião mais do que ela queria admitir. A forma como ele tinha perguntado sobre Sophie sem expectativa. A forma como ele não tinha defendido o seu passado. A forma como ele simplesmente tinha ouvido. Ele não lhe deu pressão, nem culpa, apenas uma possibilidade que ela nunca pensou que consideraria novamente. Hazel decidiu dar um passo, não um salto, mas algo pequeno. Ela enviou a Nicholas uma mensagem através do mesmo mensageiro que tinha entregue a sua carta, perguntando se ele gostaria de encontrar Sophie num parque público no fim de semana seguinte. Havia condições, sem presentes, sem confissões emocionais súbitas e sem falar a Sophie sobre o passado. Apenas presença, apenas a chance de deixar a sua filha decidir por si mesma se ela se sentia segura perto dele. Ele respondeu com um simples "Obrigado, eu estarei lá." E Hazel tentou não deixar a sua ansiedade transparecer à medida que o dia se aproximava. Quando a manhã de sábado chegou, o parque estava tranquilo, lavado no suave dourado do início do outono. Hazel vestiu Sophie com o seu casaco de bolinhas favorito e amarrou o seu cabelo loiro em 2 tranças desarrumadas. Ela não lhe disse exatamente quem eles estavam a encontrar, apenas que era um novo amigo que a mamã conhecera há muito tempo. Sophie, sempre curiosa, fez uma dúzia de perguntas no caminho para lá, a maioria das quais Hazel respondeu com sorrisos vagos e olhares nervosos para o seu relógio. Nicholas já estava lá quando eles chegaram, sentado num banco perto do parque infantil, com 2 cafés na mão e um saco de papel de muffins ao seu lado. Ele levantou-se no momento em que os viu, mas não se apressou. Em vez disso,
Ele esperou enquanto Hazel se aproximava, os seus olhos nunca a deixarem o rosto de Sophie. Hazel deu-lhe um breve aceno de cabeça, gesticulando para os baloiços, e disse: "Ela gosta de começar por ali." O que se seguiu não foi dramático ou cheio de lágrimas, foi simples, estranho e estranhamente pacífico. Nicholas ficou por perto enquanto Sophie subia para o baloiço, oferecendo-se para a empurrar gentilmente. No início, ela olhou para trás para Hazel para se sentir segura, e quando Hazel acenou com a cabeça, Sophie permitiu. Alguns momentos se passaram, e depois veio a gargalhada, pequena, doce, gargalhada espontânea, à medida que o baloiço subia cada vez mais alto. Nicholas não falou muito, mas ele sorriu de uma forma que Hazel não via desde muito antes do seu casamento ter desmoronado. Era genuíno e tranquilo, cheio de algo como admiração. Eles passaram mais de 1 hora juntos. Nicholas ajudou Sophie a alimentar patos, segurou o seu casaco enquanto ela corria pela relva e até a deixou colocar um autocolante na sua camisa de um pacote que ela tinha trazido consigo. Hazel observou de perto, cada instinto em alerta máximo, mas ela não encontrou razão para se afastar. Ele não estava a tentar impressionar, ele não estava a tentar forçar uma conexão. Ele estava simplesmente ali, presente, e isso significava mais do que qualquer pedido de desculpas alguma vez poderia. Enquanto eles se preparavam para ir embora, Sophie puxou a manga de Hazel e perguntou se eles podiam voltar ao parque com o Sr. Nick novamente. Hazel fez uma pausa, olhou para Nicholas e disse: "Talvez." Sophie sorriu e correu à frente, e por um momento Hazel e Nicholas ficaram em silêncio. Então ela disse: "Isso correu melhor do que eu esperava." Nicholas olhou para ela, esperançoso mas cauteloso, e respondeu: "Obrigado por confiar-me ela, mesmo que por um pouco de tempo." Hazel não respondeu de imediato. Ela ainda estava a processar a facilidade com que a sua filha o tinha aceite, o conforto nos seus olhos, a forma como ela tinha olhado para ele, não como um estranho, mas como alguém familiar, como se uma parte dela tivesse reconhecido o que Hazel tinha passado anos a esconder. A parede que ela tinha passado tanto tempo a manter já não era uma fortaleza, era um portão. E pela primeira vez ele estava aberto, apenas um pouco. Eles se separaram sem promessas, mas com algo mais: entendimento. E enquanto Hazel caminhava para casa de mãos dadas com Sophie, ela percebeu que este capítulo das suas vidas não era algo que ela tinha planeado. Mas isso não significava que não podia ser algo bom. Os meses seguintes desenrolaram-se como uma melodia desconhecida, tranquila no início, cautelosa no ritmo, mas a crescer de forma constante, mais harmoniosa a cada semana que passava. Nicholas tornou-se uma presença gentil na vida de Sophie, não como uma força súbita e avassaladora, mas como uma maré lenta que remodelava a costa sem a apagar. Ele visitava nos fins de semana, muitas vezes trazendo livros ou brinquedos simples que ele achava que ela gostaria, mas sempre seguindo as regras de Hazel, sem mimar, sem prometer demais, sem ser intrometido. Ele compreendeu que a sua presença nas suas vidas não era um dado adquirido, tinha que ser conquistada. E ele não tentou apressar o processo. Ele apareceu consistentemente, e para a cautelosa surpresa de Hazel, isso começou a importar. Sophie ficou cada vez mais confortável à volta dele. Ela começou a perguntar quando Papa Nick viria de novo, e um dia ela casualmente perguntou a Hazel por que ele não vivia com eles. A pergunta apanhou Hazel desprevenida. Ela ainda não tinha descoberto como explicar a história complicada sem a transformar numa ferida. Ela respondeu simplesmente,
dizendo que às vezes os adultos levam tempo para descobrir a maneira certa de ser uma família. Sophie pareceu satisfeita com isso, mas Hazel sabia que as perguntas voltariam, e quando o fizessem, ela prometeu a si mesma que estaria pronta com honestidade e sem amargura. Uma tarde fria no final de novembro, Nicholas convidou Hazel e Sophie para uma produção de teatro infantil na cidade. Hazel concordou, embora o seu estômago se revirasse de incerteza. Seria a primeira vez que eles apareciam juntos em público, não apenas como duas pessoas a partilhar uma filha, mas como algo mais complexo, mais vulnerável. Nicholas reservou uma cabine privada para evitar a tensão indesejada, um gesto que Hazel apreciou silenciosamente. Durante a performance, Sophie sentou-se entre eles, a rir alto, a esticar-se para ambas as suas mãos. Hazel observou a alegria da sua filha e percebeu que a família perfeita que ela tinha uma vez sonhado não tinha que parecer com as das revistas. Podia parecer com isto, fraturada, a remendar, real. Depois eles foram para um restaurante tranquilo, do tipo com iluminação quente e cabines desgastadas que suavizavam até as conversas mais difíceis. Sophie adormeceu na cabine ao lado de Hazel, a sua cabeça no colo da sua mãe, a agarrar uma coroa de papel do teatro. Nicholas sentou-se em frente a eles, o seu café a ficar frio. Por um longo tempo, nenhum deles falou. Então, com uma voz baixa e incerta, ele disse: "Eu tenho pensado no futuro dela, no seu, em como ser mais do que apenas um visitante." Hazel ficou tensa. Ela sabia que este momento chegaria. "Você está a pedir para se mudar para aqui?" Ela perguntou tranquilamente, os seus dedos a escovar suavemente uma madeixa de cabelo do rosto de Sophie. "Ainda não," Nicholas respondeu. "Mas eu comecei a procurar propriedades por perto, escritórios também. Eu quero fazer a escolha certa, mas eu também quero que você saiba que eu sou sério. Eu não vou embora desta vez." Hazel olhou para ele. O seu rosto não estava a suplicar, estava aberto. Ele não estava a oferecer uma solução perfeita. Ele estava simplesmente a oferecer presença. Ela pensou na versão dele de 5 anos atrás. Polido, orgulhoso, calculista. Este homem era diferente. Ele era mais suave. Nas beiradas, já não preocupado em ser intocável. Ele tinha perdido coisas, aprendido coisas e, de alguma forma, tornou-se alguém que podia sentar-se à sua frente e falar assim, sem culpa ou pressão. Ainda assim, uma parte dela recuou. Ela disse-lhe honestamente: "Eu não sei se posso perdoar tudo, Nicholas. Você magoou-me de uma forma que eu nunca pensei que me recuperaria." Ele acenou com a cabeça lentamente, absorvendo o peso das suas palavras sem se encolher. "Eu não espero perdão da noite para o dia, ou nunca, mas eu espero que você me deixe mostrar-lhe o que eu deveria ter sido desde o início, para você e para ela." Lá fora, a neve tinha começado a cair em flocos macios, a roçar contra as janelas num silêncio tranquilo. Hazel olhou para Sophie, ainda a dormir, o seu pequeno peito a subir e a descer em ritmo com sonhos nos quais Hazel não conseguia entrar. Ela olhou para Nicholas e viu um futuro que ela não ousava imaginar há anos. Não perfeito, não fácil, mas talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar. Então ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça uma vez, um pequeno gesto que falou mais alto do que qualquer discurso. E naquela noite, enquanto eles carregavam a sua filha juntos, pela neve e para o carro, algo dentro de Hazel se moveu. Nem todo o perdão vem em palavras. Às vezes ele começa no simples ato de deixar alguém ficar. A primavera chegou como uma respiração longa
e finalmente solta. A cidade, uma vez envolta em cinzento de inverno, ganhou vida com cores, e com ela veio um novo sentido de ritmo na vida de Hazel, um que agora incluía Nicholas. Não tinha acontecido de uma vez e não tinha vindo sem os seus desafios. Houve momentos estranhos e pequenos erros, como quando ele trouxe a Sophie um presente que era demasiado caro, ou quando ele tentou falar sobre os velhos tempos, e Hazel teve que lembrá-lo que a nostalgia não era cura, mas ele ouviu. Ele ajustou-se. Lentamente, a sua presença mudou de convidado para familiar. Ele alugou uma pequena casa na beira da cidade, não muito perto para se sentir invasivo, mas perto o suficiente para fazer parte dos seus dias. Ele não invadiu o seu mundo, ele esperou nas beiradas, aprendendo a encaixar-se na vida que Hazel tinha construído. Sophie prosperou. O seu mundo expandiu-se com Nicholas nele. Eles partilhavam os mesmos olhos curiosos e o queixo teimoso, e tornou-se mais óbvio a cada semana que passava que ela via algo nele que Hazel tinha tentado suprimir por anos, uma sensação de pertença. Hazel tinha guardado a sua filha ferozmente, mas vê-los juntos, a construir casas de pássaros no quintal, a ler histórias para dormir, a rir das mesmas piadas bregas, suavizou-a de maneiras que ela não tinha antecipado. Já não se tratava apenas de perdoar o passado, tratava-se de reconhecer o futuro a desenrolar-se à sua frente e de compreender que ela não tinha que o enfrentar sozinha. Hazel era cautelosa consigo mesma, no entanto, o seu coração, uma vez partido, tinha sido reconstruído cuidadosamente, tijolo por tijolo, e ela não estava disposta a arriscá-lo levianamente. Nicholas nunca a pressionou. Em vez disso, ele deixou que as suas ações falassem. Ir buscar a escola quando ela tinha que trabalhar até tarde, fazer sopa quando ela estava doente, ajudar a sua mãe, que tinha reentrado recentemente na sua vida com consultas médicas e compras. Ele não tentou comprar o seu amor ou exigi-lo, ele simplesmente ficou. E isso, mais do que qualquer grande gesto, começou a mudar o seu medo para a confiança. Uma noite, no início de maio, eles organizaram um pequeno piquenique no parque onde se tinham reunido pela primeira vez. Não era nada elaborado, apenas sanduíches, limonada e algumas mantas debaixo de uma árvore em flor. Sophie correu a perseguir bolhas, enquanto Hazel e Nicholas se sentavam lado a lado, sem se tocarem, mas perto. Eles falavam sobre tudo e nada, livros, infância, o tempo, o estranho conforto das rotinas tranquilas. Então, enquanto o sol mergulhava baixo e pintava o céu em ouro, Nicholas tirou algo do seu bolso do casaco. Não era um anel, era uma pequena caixa de madeira feita à mão, do tipo que se abria com um clique suave. Dentro estava um pendente, um simples coração de prata com 3 estrelas esculpidas nele. Uma para Hazel, uma para Sophie, uma para a vida que eles estavam a construir. Ele não lhe pediu para se casar com ele, ele não ofereceu uma proposta ou uma promessa. Em vez disso, ele disse: "Você não tem que me dar uma resposta. Eu só quero que você saiba que eu não vou a lugar nenhum. Quer acabemos juntos ou não, eu estarei sempre aqui para ela e para você, se você me deixar." Hazel olhou para o pendente, a sua garganta a apertar com uma emoção que ela não esperava. Não era grandioso, não era público, mas era sincero, de uma forma que nada mais jamais o tinha sido. Ela fechou a caixa lentamente e sussurrou: "Você já está aqui?" Então ela esticou a mão pela primeira vez em anos e pegou na mão dele. Foi o início de algo novo, não um reinício do passado, mas a fundação de algo que eles nunca tinham se dado a chance de construir antes. Não construído sobre a ilusão da fantasia,
mas sobre a sobrevivência, o esforço, o amor e o perdão. Meses depois, Sophie mostraria orgulhosamente aos seus amigos o pendente de prata à volta do pescoço da sua mãe. Ela diria a eles, sem compreender o peso total das suas palavras, que isso significava que a sua família tinha encontrado o seu caminho de volta. E para Hazel, isso era o suficiente. A história não precisava de ser perfeita. Ela só precisava de ser deles. O final desta história parece merecido não porque ele envolve tudo num laço perfeito, mas porque ele permite espaço para o crescimento, a cura e uma verdadeira verdade emocional. Hazel não perdoou facilmente e ela não deveria ter. A sua jornada nunca foi sobre voltar a cair em velhos padrões, mas sobre construir algo mais forte a partir das ruínas da traição. Nicholas, por sua vez, não exigiu redenção. Ele escolheu aparecer e ganhá-la através da paciência, humildade e presença genuína. O que eu mais aprecio é que a história não se apressou para um casamento de conto de fadas ou declarações súbitas de amor. Em vez disso, ela honrou a reconstrução lenta, às vezes dolorosa, da confiança. A felicidade de Sophie não foi apenas um objetivo, tornou-se a ponte que reconectou duas pessoas que uma vez tinham perdido tudo. E aquele momento no parque, quando Nicholas deu a Hazel um símbolo do seu novo começo, em vez de um anel, foi muito mais significativo do que qualquer grande gesto romântico poderia ter sido. É uma história sobre segundas chances, mas apenas quando elas são merecidas, e nisso ela oferece não apenas uma conclusão satisfatória, mas uma esperançosa enraizada na realidade.